Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus a todos! Que felicidade poder estar aqui neste momento, participando desse projeto tão maravilhoso da Bíblia em um ano. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você aí compartilhar este vídeo e dar um like aí nesse botãozinho que está logo aí e divulgar a todos aqueles que você puder para juntos aprendermos sobre a palavra do Senhor. Daremos início com o livro de Êxodos, no capítulo 28, que é um livro que continha várias revelações a Moisés sobre a função do sacerdote, revelações sobre os sacerdotes que trabalhavam no tabernáculo. Se nós observarmos aqui, a partir do versículo 1, nós vamos ver a questão da nomeação e a consagração de Arão e seus filhos, aqui no versículo 1, que são seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, sobre a função do sacerdote. E nós podemos observar que este texto ele nos traz instruções de como o sacerdote ele era designado, como era feita a sua consagração, como ele deveriam também ter as suas vestes sacerdotais. Então é um texto muito rico, um texto muito rico, com uma riqueza de detalhes inerentes às vestes sacerdotais, que não eram simplesmente roupas, queridos, mas sim, elas tinham um significado, uma simbologia que mostravam a ligação do homem para com Deus. E também onde nós podemos observar a importância dessa função sacerdotal. Por que eram tão importantes? Porque eram ali que havia a importância na questão de intercessão pelo povo, de adoração a Deus. Então era muito importante seguir essas instruções que foram estabelecidas para Arão e seus filhos, mas que se tornaram perpétuas para toda a sua descendência. Esse é o capítulo 28. Quando nós entramos para o capítulo 29 de Êxodo, nós já podemos observar que ele já elenca de uma forma mais detalhada sobre a consagração dos sacerdotes, as cerimônias de adoração a Deus, como eram feitas na época. Então, essas instruções também de como eram feitas, nós podemos observar justamente a partir já do versículo 1 do capítulo 29. E justamente ele fala e dá essas instruções, onde ele diz: toma um novilho e 2 carneiros sem defeito e pães asmos, ou seja, todas essas instruções que deveriam ser seguidas para que se houvesse essa consagração e essa adoração a Deus no tabernáculo. Então, queridos, isso nos traz lições até mesmo para que nós possamos entender como é importante haver toda uma preparação espiritual, como era feita toda uma preocupação com vestes sacerdotais, tudo aquilo ali que teria que ser feito de uma forma com excelência, para que tudo corresse bem e que também se perpetuou para toda a sua descendência, Arão e sua descendência, assim como foi no capítulo 28. Logo em seguida, nós vamos agora entrar no livro de Provérbios 13, que são com lições preciosas e maravilhosas para que nós possamos utilizar na nossa vida diária, que são lições e instruções baseadas nos princípios divinos, naquilo que nos faz tornar cada vez mais parecidos com Jesus. Então aqui o versículo 1 de Provérbios 13, ele fala que o filho sábio, ele ouve a instrução do pai, porém o escarnecedor não atende à repreensão. Aqui esse versículo é tão importante porque ele fala que o filho sábio, ele ouve a instrução do pai, ou seja, mesmo em meio à correção, este filho, ele entende que aquilo é para o seu bem, para que ele tenha uma vida feliz, uma vida que seja alicerçada em obediência. Coisa que o escarnecedor, o zombador, aquele que não, além de não ouvir tais instruções, ele ainda faz com que o pai não possa nem repreendê-lo, ou seja, ele não atende à repreensão, ele não aceita essa repreensão. E com certeza, queridos, isso vai gerar consequências talvez muito terríveis lá na frente. Outro versículo que eu gostaria de me ater aqui, nesse momento, é o 3, que fala muito sobre a questão da nossa sabedoria ao falar, que fala assim que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Ou seja, nós temos que aprender
todos os dias a manter nossa boca longe de palavras que sejam pouco caridosas, querido. Nossas palavras têm que sair como se fossem bálsamos curadores, aquilo que venha suavizar muitas situações que muitas vezes as pessoas estejam passando. O poder de uma palavra com prudência muitas vezes podem mudar situações, mudar vidas e transformar histórias. Então que possamos cada vez mais lembrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós devemos falar palavras que sejam realmente edificantes para a vida das pessoas e com muito cuidado para que elas possam ver o verdadeiro Jesus que habita em nós. Outro versículo, já para nós passarmos finalizando a Provérbios, é o versículo de número 24, que é um versículo muito importante, que fala sobre que o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Ou seja, em outras versões fala muito da questão de que o que aborrece é que odeia seu filho, mas aquele que o ama cedo o disciplina. Essa disciplina que tem a ver com o estabelecimento de limites, é ensinar a seu filho aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que vai levar ele a ser um adulto cada vez mais parecido com o Senhor. É aqui que nós vamos corrigir aquilo que não está de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina e para que ele se torne um adulto de acordo com os ensinamentos do Senhor. E isso requer, querido, dedicação, muito esforço a partir de nós que somos pais. Eu acredito que aqui estejam muitos pais nos assistindo, mas é dessa forma que eu quero, neste momento aqui, falar com você. Então, que nós possamos cada vez mais pedir sabedoria do Senhor para que sejamos pais que venhamos a amar cada vez mais nossos filhos, ensinando tudo aquilo que o Senhor quer que estejam intrínsecos em seu coração. E para finalizar, nós vamos estar agora aqui fazendo a leitura do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Um dos capítulos tão importantes, onde ali o Senhor Jesus coloca diante dos nossos olhos um sermão tão poderoso que é o Sermão do Monte, onde ele ensina os seus discípulos a terem características cada vez mais parecidas com ele, como deveriam agir, características essas que não só os discípulos, mas todos aqueles que desejam seguir a Jesus devem seguir tais características. E ali começa com as bem-aventuranças, onde Jesus ele mostra tantas coisas importantes como bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, os que choram porque serão consolados. Então, queridos, são ensinamentos tão valiosos, mas tão valiosos, que nós devemos seguir cada vez mais na nossa vida, cada vez mais no nosso dia a dia. E ainda diz, ali finalizando, que nós devemos ser o sal, ou seja, o modelo da vontade de Deus, e também sermos a luz, porque através de nós, que nós sejamos usados cada vez mais para iluminar, dar direção muitas vezes àqueles que estão perdidos. E eu finalizo lendo com você o versículo 16, onde o próprio Jesus fala a seus discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Essa foi nossa leitura de hoje, diária. Que você possa ir, mais uma vez, divulgar esse vídeo e dar um like para que as pessoas sejam alcançadas por ensinamentos tão preciosos. Que Deus te abençoe e até amanhã.